Olá pessoal, vou gravar uma série de vídeos agora falando sobre o mapa contábil do BRIP. É uma série de vídeos bastante pedidos, mas vou dividir em vários vídeos porque são complexos e demoraria muito tempo num único vídeo. Então vou quebrar até para ficar mais fácil para assistir e também para achar depois quando precisar de alguma configuração. Bom, vamos acessar o BRIP. E aí falamos um pouquinho mais lá sobre itens que a gente já falou em outros vídeos, mas vou reforçar. Quando a gente fala em quando a gente fala em mapa contábil, um dos principais itens que a gente deve definir é o próprio elemento de contas. Quem é o elemento de contas? É desde um centro de custo ou até mesmo a minha conta contábil. Que pode ser o meu plano de contas global, ou seja, meu plano de contas, e também pode ser o meu próprio plano de contas referencial. Então fica a critério de cada um. Ou eu posso ter vários ao mesmo tempo. Bruno, eu não vou entregar ECD ou não sou obrigado a entregar ECD. Ok, não precisa do plano referencial. Mas eu sou obrigado, eu tenho que, consequentemente, colocar qual é a minha conta. Lembrando um ponto bastante importante aí, é que quando eu trabalho com contas e com a parte toda de plano referencial, eu tenho que definir os dois planos, então qual é o referencial e qual não é, e consequentemente depois amarrar a qual conta se refere ao item, ou seja, qual é o elemento de contas e qual é o elemento referenciado dentro do plano referencial para que eu possa gerar, por exemplo, a ECD. Então não é o intuito do vídeo, só dando um toque. Mas uma vez que eu defini o meu elemento de contas, não vou entrar em detalhes disso, a gente já fez em outros vídeos, eu posso definir meu elemento de conta desde uma conta sintética, se ela é uma conta do ativos, que tipo de conta que ela é. Aqui um ponto bastante importante, esse é o sinal interno do sistema e esse é o sinal que vai para dentro do SPED, do ECD. Então parece que está repetitivo, mas não é. Por exemplo, se a gente olhar aqui dentro do sistema, eu tenho o sinal de débito e crédito e consequentemente também o tipo dessa conta que está dividida entre ativo, despesa, memorando, nessa classificação. E quando eu olho a classificação do SPED, eu tenho classificações menores, como outras, por exemplo, aqui eu não tenho chamadas de memorando. Bom, um ponto bastante importante, se ela é nível resumo ou não, e ainda falando sobre contas, só em termos para a gente não deixar passar, apesar de a gente ter falado já esse outro vídeo, quando eu tiro uma conta que ela de resumo, ele me pergunta se me permite só lançamentos do tipo real, ou seja, todo lançamento tem um tipo, se ele é um lançamento real, ou um lançamento de estatística, por exemplo, se ele me permite lançamentos de orçamento e estatística, e se somente é possível lançar documentos nessa conta quando eles são controlados. A gente já viu no tipo de documento o que são documentos controlados ou não. E aqui se eu tenho qual é o conta minha de aglutinação, no caso, para ECD. Isso é uma coisa bastante importante. A gente sabe que quando a gente compõe ECD, eu tenho as contas de aglutinação para demonstrativos. Então é daqui que ele vai buscar qual é a minha conta de aglutinação. E também posso filtrar para que essas contas só permitem receber lançamentos de contas bancárias ou de parceiros de negócio ou até mesmo de produto, que não é o caso aqui, estou deixando no geral. Bom, uma vez definido, criado o meu elemento de contas, o ponto bastante importante aí é o que a gente chama de esquema contábil. A gente já viu em outro vídeo, mas vou passar rapidamente para os principais pontos para que a gente relembre. Então, vou trabalhar com provisão competência, vou trabalhar com o PCGA, GAP Internacional, ou seja, um modelo que está aderente ao IFRS. O meu tipo de comprometimento, isso aqui tem a ver, por exemplo, com quando ou se eu quero ou não trabalhar com reservas, provisionando contabilidade para pedidos de compra e pedidos de venda. Aqui eu deixei setado para que a gente veja isso funcionando, apesar que eu acho que pouquíssimos clientes nossos devem usar isso daí. Na prática, o que ele faz? Ele provisiona tanto o pedido de compra como custos a praticar, né? Quanto as receitas a praticar no caso de vendas. Então isso é bastante importante aí para algumas empresas, principalmente empresas que têm operações de auditoria ou até mesmo empresas que têm operações em outros países. É bastante importante checar esses dois tipos de commitments. Como é a formação de custo, a gente vai usar a fatura média, o nível de custeio é nível de organização, ou seja, eu não quero que ele seja uma batelada por lote ou por empresa, é um nível, por cada órgão vai ter seu custo. Eu poderia trabalhar com controles automáticos de período. Aqui está setado para trabalhar com 30, poderia setar mais ou menos, fica a critério de cada um. E, consequentemente, lançar desconto comercial não tem a ver com o Brasil, tem a ver com outros países, a mesma coisa corrigir impostos.
Por exemplo, corrigir impostos quando eu tenho perdas em alguns outros países. O Uruguai, por exemplo, eu consigo retroagir impostos de vendas quando eu não tenho esse recebimento. No Brasil, a gente tem simplesmente, após efetivamente lançada a BDD, eu tenho abatimento sobre o meu lucro. Eu vou usar pseudônimo de contas, né? E ele vai lançar transitórias iguais. Então, se eu tiver lançamento da transitória, eu quero que ele lança. Conselho deixar sempre lançar para que tenha esse rastreio. E, consequentemente, esse esquema, se a gente estivesse trabalhando com múltiplo esquema contábil, a gente já falou também sobre isso, eu poderia trabalhar com 2 esquemas, um real em dólar, ou um real ou em outro modelo, e ele faria de um lançamento de documento a dupla contabilização, automaticamente. Também não é o caso. E aqui embaixo a gente tem as configurações bastante importantes, que são, desde o elemento de contas, a gente já falou sobre ele, que são as dimensões contábeis, só reafirmando, imagine um grande armário, o armário é a contabilidade, as gavetas são divisões como, por exemplo, a organização, as subdivisões dessas gavetas, ou as pastas dessas gavetas, são as contas contábeis, e dentro dessas contas contábeis, cada plastiquinho, cada separação dentro dela, são minhas dimensões. Então, por qualquer dimensão dessa, eu posso tirar uma DRE, por exemplo, ou até mesmo fazer um balanço, ou uma DMPL, ou assim por diante. Um fluxo de caixa direto, indireto. Claro, aqui um ponto bastante importante ainda que eu não comentei, mas a minha moeda corrente é real, né? Então, consequentemente, ele vai converter tudo para real. Se eu tiver múltiplas moedas em outros lançamentos, dólar, euro, ele vai sempre trazer dentro do esquema para o real, que é o que a gente está setando aqui. Razão geral são as contas que eu vou usar de forma global, que não estão sentadas em nenhuma das outras dimensões. Então, estou falando o seguinte aqui, olha, se o lançamento é débito e crédito não fechar, lance uma contrapartida suspensa. Para toda variação cambial, eu quero que use uma contrapartida cambial. As contas de contrapartida suspensa são essas. As contas de contrapartida cambial estão setadas aqui, tanto ativa quanto passiva. Se tiver transacionamento ou transações entre filiais, eu quero que você provisione automaticamente para mim o multifilial nessas contas. Ou seja, conta do devido, vou chamar conta filiais para, conta nos casos dos créditos, vou chamar de. Se tiver ajuste e variações de preço de compra, eu quero que trate aqui. E os comprometimentos meus, eu vou trabalhar nos lançamentos nessas duas contas. Nesse caso, eu vou trocar, só para a gente ver funcionando. Vou chamar aqui, vou usar nas contas, reparem aqui, no ajuste do comprometimento, eu quero trabalhar nessa conta que eu chamei não balanceada, e aqui eu chamei na mesma conta. Vou trocar simplesmente para a gente ver isso depois acontecendo. Então, eu troquei as duas contas aqui para a gente ver depois nos próximos vídeos funcionando. Eu coloquei ajuste de comprometimento na conta de ajuste e deixei uma outra conta chamada de comprometimento de pedidos de venda e pedidos de ordens de venda e pedidos de compra. Bom, feito isso, uma das primeiras coisas que se faz quando eu estou startando uma configuração no BRB, e só se faz isso no start da configuração, é setar a razão geral. Se eu tenho algum esquema que eu quero continuar ignorar, eu poderia setar, então, por exemplo, quando vier da conta contábil, do centro de custo. Então, por exemplo, quando vier do centro de custo 1, o valor do elemento, centro de custo, e for centro de custo diretoria, eu quero que nesse esquema não contabiliza. Por exemplo, eu quero que troque a conta contábil. Posso fazer via exceção. Mas aqui eu quero que ele não contabiliza nesse segundo elemento. Então, por exemplo, nesse segundo esquema. Custos, quando for do centro de custo diretoria, eu não quero que contabilize no segundo esquema contábil, que é chamado, por exemplo, internacional. Então, ficaria a critério de cada um de vocês. Eu posso trabalhar exceções do esquema contábil. Bom, um outro ponto importante são as contas que eu vou definir, e só defino isso uma vez, que são as contas padrões. O que essas contas padrões fazem? Aqui, uma vez que eu importar parceiros de negócio, produtos, eu posso vir grupos contábeis, categoria contábil, eu posso vir definir as minhas contas globais, e uma vez definidas essas contas globais minhas, eu posso replicar isso aqui para todo o esquema. Então, qual é o problema disso? Se eu fizer agora aqui, tudo que está configurado no sistema acata essas contas aqui. Problema: fui e configurei um monte de grupo com contas específicas,
até mesmo as taxas, vamos ter dificuldades, porque ele vai sobrescrever todo mundo. Então, eu só faço isso uma vez, no start do sistema. Depois disso, eu ajusto dentro de cada um dos itens e não faço mais. Por que eu não faço mais? Porque senão ele sobrescreve tudo aquilo que eu configurei. Então aqui é a primeira vez só e depois eu não faço mais. É diferente do meu razão geral. Aqui, as contas que estão no meu razão geral são as contas que o sistema vai utilizar em alguns momentos. Nós vamos ver daqui a um tempo. Mas é importante saber que aqui nos padrões eu só devo fazer uma única vez e replicar uma única vez quando eu estou startando uma base do BRIP. Aqui sim é uma configuração global, as contas são utilizadas aqui para em diversos momentos de contabilização. Bom, para esse primeiro vídeo, ok, até o próximo vídeo onde a gente vai vir construindo esse mapa contábil. Desde já, obrigado.